Oi, gente! E aí? Vocês estão prontos para o primeiro capítulo do livro Abundância? Espero que sim! O primeiro capítulo ele vai falar sobre... É a parte 1, na verdade, né? O primeiro capítulo chama O Maior Desafio e a parte 1 chama Perspectiva. No vídeo anterior eu falei perspectiva histórica, mas é porque como ele traz alguns fatos da história eu acabei falando erroneamente, eu peço desculpas. Então é só parte 1, perspectiva, capítulo 1, o nosso maior desafio. E para quem está chegando agora nesse canal, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Espero que vocês estejam gostando, quem já está me acompanhando e quem está chegando agora, espero que goste desse primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele vai trazer a lição do alumínio. Ele traz uma historinha que aconteceu há muito tempo atrás. Muito tempo. Lá no início dos anos, né? Nós já estamos em 2020. Ele data lá dos anos 23, 30. Um ourives. Ourives é a pessoa que mexe com metais. Ele serviu um jantar ao imperador da época num prato feito com um metal diferente. E aí ele falou que era uma coisa que ele tinha descoberto que ele estava apresentando lá ao imperador. Só que o imperador pensou, nossa, se esse metal é tão diferente assim, pode ser que ele seja mais valioso do que o ouro que eu já tenho e a prata que eu já tenho. E sabe o que aconteceu com esse ourives, gente? O imperador mandou decapitá-lo. Ele foi decapitado por ter descoberto um metal precioso. E o que aconteceu com o alumínio? Ele só foi descoberto muito tempo depois, quase 2 milênios depois, só no século XVIII, século XIX. Napoleão III serviu um banquete para os seus convidados e os convidados especiais comeram com talheres de alumínio, enquanto os convidados secundários comeram no talher de ouro. Porque naquela época o alumínio ele era mais raro do que o ouro. Aí com o avanço da tecnologia, hoje em dia o alumínio ele é um metal extremamente usado em vários lugares, ele é um metal maleável e ele é comum. Então ele deixou de ter esse valor de metal precioso, se tornou comum. Essa lição do alumínio, o autor traz como exemplo do que a tecnologia faz. A tecnologia ela nos dá acesso a coisas que antes eram escassas e que hoje se tornaram abundantes. Então vou ler o primeiro trechinho do livro de hoje para vocês. Salvo a decapitação, não há nada de tão incomum neste caso. A história está repleta de relatos de recursos antes raros que se tornaram abundantes pela inovação. O motivo é bem simples. A escassez é muitas vezes contextual. Imagina uma laranjeira gigante, cheia de frutas. Se eu colho todas as laranjas dos galhos inferiores, as frutas acessíveis acabam. E da minha perspectiva limitada, as laranjas agora são raras. Mas uma vez que alguém invente, com a tecnologia, uma coisa chamada escada de mão, subitamente meu alcance aumenta. Problema resolvido. Então, a tecnologia é um mecanismo liberador de recursos. Podemos transformar o que era outrora escasso, agora em abundante. Então, o autor desse livro, os autores, eles querem trazer exatamente essa perspectiva das vantagens da tecnologia. Então, ela libera as coisas pra gente, né? Um liberador de recursos. Então, aquilo que era escasso torna-se abundante pelo acesso na tecnologia. Além desse exemplo da laranjeira, que é um exemplo comum, eu lembrei também uma coisa que a gente pode, dos nossos dias mesmo, né? Há alguns anos atrás, e não muitos, tá, gente? Umas 2, 3 décadas atrás, como que eram os telefones, né? A gente só tinha telefones fixos, custavam muito caro, né? As pessoas ficavam lá em filas imensas e tinham um valor quase de um carro, de uma casa, sei lá, eu lembro que era muito caro, para você ter uma linha de telefone fixa. E você falava nos orelhões também, né? Você precisava da ficha, ia ligar para outro lugar, as fichas caíam muito rápido. E hoje nós temos o quê? Os celulares. Então, o que a tecnologia fez? Ela liberou recursos. Então, hoje, uma ligação não custa
praticamente nada, quase nada, e nós temos acesso à internet ao mundo inteiro. Então, antigamente, para eu conversar com vocês como eu estou falando aqui hoje, não era possível, né? Isso se tornou possível com o avanço da tecnologia. Então, é isso que a tecnologia nos traz, a possibilidade de abundância por meio da liberação de recursos. E aí o autor continua contando que em 2009 ele foi visitar uma cidade que está sendo construída lá em Abu Dhabi, que chama Masdar. É um projeto de uma cidade com carbono zero. Ela não vai usar combustíveis fósseis. E olha só que questão interessante para a gente pensar. Lá eles são o quarto produtor de petróleo do mundo. Eles fazem parte da OPEP. Só que todo mundo já sabe que o petróleo é um recurso escasso, que ele vai acabar um dia. Então, eles mesmos, que são os maiores produtores, que tiveram o maior lucro, né, que têm o maior lucro pelo petróleo, eles já estão pensando no futuro e estão construindo essa cidade que não vai ter carros nessa cidade, não vai existir carros, eles vão usar placas solares para produzir energia. E aí tem todo o tipo de tecnologia lá sendo aplicado nessa cidade. Eu pesquisei, né, eu li no livro, aí dei uma pesquisada no Google sobre essa cidade. Ela ainda está em construção, já foram investidos mais de 20 bilhões de dólares. É um projeto que está em andamento, mas não está tendo ainda muitos avanços. Mas é interessante só a gente trazer essa informação para a gente pensar que se eles que estão lá, que eles vivem do petróleo, ganhando muito dinheiro do petróleo, já estão pensando no futuro nesse ponto de vista, porque nós temos que ficar confiando que tudo vai ser assim para sempre, né? Então a gente tem que abraçar realmente a tecnologia e compreender os seus benefícios. É lógico que, como tudo na vida, tem os malefícios e os benefícios. Então a gente tem que aprender a filtrar e aproveitar os benefícios que a tecnologia nos traz. E aí ele vai falar um pouco sobre a visita que ele fez a essa cidade e o que o diretor de lá explicou para ele. Durante a minha visita, vou ler outro textinho então. Durante a minha visita, tive chance de conhecer Jay Witherspoon, o diretor técnico de todo o projeto. Witherspoon, lembrando que eu não tenho uma pronúncia em inglês muito boa, então se esse nome tiver outra pronúncia, quem fala inglês, me desculpa. Explicou os desafios que estava enfrentando e os motivos de tais desafios. Masdar, ele disse, está sendo construída com base no fundamento conceitual conhecido como One Planet Living, OPL, convivendo em um único planeta. Para compreender o OPL, Witherspoon explicou que eu teria primeiro que entender 3 fatos. Fato 1. Atualmente, a humanidade consome 30% a mais de recursos naturais do que o planeta pode repor. Fato 2. Se todos nesse planeta quisessem viver com o estilo de vida do europeu médio, precisaríamos de 3 planetas em termos de recursos. Fato 3. Se todos neste planeta quisessem viver como um norte-americano médio, precisaríamos de 5 planetas. OPL, portanto, é uma iniciativa global que visa combater essa escassez. E aí ele explica que tudo gira em torno de aprender a compartilhar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimento. A partir do momento que eu adquiro determinado conhecimento, eu tenho como me movimentar ou na direção contrária, se aquele conhecimento não me traz coisas boas, ou na direção dele, se aquele conhecimento vai ampliar os meus horizontes. Aí, continuando. O fato é que, visto pelas lentes da tecnologia, poucos recursos são realmente escassos. Eles são principalmente inacessíveis. Contudo, a ameaça de escassez continua dominando a nossa visão de mundo. Lembra na leitura anterior que a Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeita, ela fala da cultura da escassez? Então, muito embora exista essa perspectiva da abundância com o avanço da tecnologia, a gente ainda tem uma visão de mundo de escassez. E aí ele traz um trechinho que ele explica um pouco o porquê disso. Os limites do crescimento. Então, existem alguns estudos já de algumas décadas atrás que falam sobre
sobre a destruição, né, da preservação ambiental que a gente precisa fazer e sobre o crescimento populacional. Então, hoje nós somos pouco mais de 7 bilhões de habitantes nesse planeta chamado Terra. E tem uma previsão de nós chegarmos a 9 bilhões. E nós temos muita gente que passa fome. Por quê? Porque os recursos são inacessíveis. Porque se a gente pensar ao mesmo lado que tem muita gente passando fome, tem muita gente que tem muito recurso. Então, o problema não é falta de recurso, o problema é acessibilidade aos recursos. E essa questão do compartilhar, né? Enquanto uns têm bilhões, outros passam necessidade, não tem nem como sobreviver. Então, é isso que a gente precisa começar a mudar. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, né? Olhando para essa tela e se perguntando, mas o que eu posso fazer? Gente, a gente pode fazer muita coisa. Às vezes a gente acha que a nossa pequena contribuição não vai fazer diferença nesse mundo gigante, né? Mas faz diferença, gente. Contribua sendo como? Sendo uma pessoa mais consciente, tendo um consumo mais consciente, reciclando seu lixo. A gente já pode começar por pequenas ações. Se eu separar o meu lixo que é reciclável do meu lixo que é orgânico ou não reciclável, eu já estou contribuindo para a preservação do meio ambiente. Se eu tenho um pouquinho mais de condição e eu tenho acesso a uma associação de bairro que ajuda famílias que não têm condições, que sofreram enchente ou que tiveram perdas, a gente ainda está aí no processo de pandemia, e eu dou uma contribuição mensal nessa associação, eu já estou tornando o mundo um pouco melhor. Se eu faço eu acho que em outros vídeos eu talvez já tenha contado ou não, eu faço visita de hospital, como doutora Palhaço. Se eu faço uma visita para um doente, eu estou doando o meu tempo. Essa doação de tempo está trazendo um benefício para a pessoa que está lá. Então, às vezes a gente se limita, né, com essa visão de escassez, achando que a gente não pode fazer nada, mas na verdade a gente pode fazer muitas coisas. A gente só precisa escolher o que é possível no momento. Aí, continuando, ele vai falar sobre essa questão da humanidade mesmo. Então, ele tem essa questão dos limites do crescimento, do crescimento populacional e da falta de recursos, mas que com o avanço da tecnologia a gente consegue começar a derrubar essas barreiras da visão da escassez. Aí ele vou ler outro trechinho para vocês. A possibilidade de abundância. A humanidade está adentrando um período de transformação radical, em que a tecnologia tem o potencial de elevar substancialmente os padrões de vidas básicos de todos os homens, mulheres e crianças do planeta. Dentro de uma geração, seremos capazes de fornecer bens e serviços antes reservados para uma minoria rica, a toda e qualquer pessoa que precisar deles, ou os que assim desejar. A abundância para todos está, na verdade, ao nosso alcance. E aí eu falei dos celulares, ele traz um exemplo aqui citando os celulares. Pessoas sem escolaridade, com pouco para comer, já conquistaram acesso à conectividade celular, fato inimaginável há 30 anos atrás. Em outras palavras, estamos agora vivendo num mundo de abundância de informações e comunicações, de forma semelhante ao avanço de tecnologias transformacionais novas. Então, hoje em dia, um telefone, uma conectividade que não existia há 30 anos atrás, existe e chega a pessoas que têm poucas condições. Então, ele vai falar agora das 3 forças que podem tornar o nosso mundo melhor e mais abundante. Eu vou ler esse trecho do livro, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essas 3 forças. Então prestem bastante atenção quais são as 3 forças para essa mudança. Existe além da tecnologia, ele quer dizer, né? Existem 3 forças adicionais atuando. Então a tecnologia é uma força, mas ela aliada a essas 3 forças potencializa a mudança. Existem 3 forças adicionais atuando, cada uma ampliada pelo poder de tecnologias em crescimento exponencial. Cada uma com um grande potencial de produção de abundância. Uma revolução do faça você mesmo. Essa é a primeira força, é o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Então, quando eu começo a agir em função de um mundo melhor, eu acredito que eu posso fazer essa mudança, né? Faça você mesmo. Então, já existe, aqui eu não vou adiantar, porque tem coisa que eu já li um pouquinho mais pra frente, tem um capítulo que é só desse faça você mesmo. Então, vai trazer exemplos de pessoas que eram comuns
e que descobriram coisas que antes seriam acessíveis apenas para as grandes empresas. Então não vou adiantar ainda não, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Mas a primeira força é o faça você mesmo. A segunda força é o dinheiro. Uma montanha de dinheiro sendo gasto de forma bem específica. A revolução da alta tecnologia criou uma espécie inteiramente nova de tecnofilântropos, ricos que estão usando suas fortunas para solucionar desafios globais relacionados à abundância. Aí ele traz alguns exemplos, ele vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas esses exemplos eu já vou ler para vocês. Bill Gates trava uma cruzada contra a malária. Mark Zuckerberg vem trabalhando para reinventar a educação, enquanto Pierre e Pan Omidyar se concentra em trazer eletricidade ao mundo em desenvolvimento. Essa lista prossegue indefinidamente. Em seu conjunto, no segundo propulsor, é uma força tecnofilantrópica sem igual na história. Aqui eu vou fazer uma pausinha e já falo a terceira força. Os tecnofilântropos, ele cita um pouquinho mais lá na frente, o que acontece? A filantropia, antigamente, eram os muito ricos, faziam doações incríveis, né? Mas o que eles faziam? Eles simplesmente assinavam cheques. E no caso do Bill Gates, do Mark Zuckerberg e desse Pierre Pan Omidyar, eles estão envolvidos nos projetos que eles estão à frente. Eles fazem parte deles, eles não apenas assinam cheques. Eles estão realmente preocupados em resolver essas questões. Então é um pouco diferente da filantropia que tinha antigamente. E finalmente, existem a terceira força, existem os mais pobres dentre os mais pobres. O bilhão mais carente, que estão enfim se plugando na economia global e tendem a se tornar o que denomino o bilhão ascendente. A criação de uma rede global de transportes foi o passo inicial nesse caminho, mas é a combinação da internet, microfinanças e tecnologia de comunicação sem fio que está transformando os mais pobres dentre os mais pobres numa força de mercado emergente. Agindo de forma isolada, cada uma dessas três forças possui um enorme potencial, mas atuando juntas, com a amplificação das tecnologias em crescimento exponencial, o antes inimaginável se torna agora possível. Então, uma coisa interessante da gente observar nessas três forças, que eles falam, a primeira força é faça você mesmo. E quem faz? Nós, os seres humanos. O bilhão ascendente, que são os pobres mais pobres, são quem? Os seres humanos. E a segunda força, que não fala de seres humanos, que é o dinheiro, mas quem manipula o dinheiro? Nós, os seres humanos. O dinheiro, ele é só um meio para que a gente possa ter acesso às coisas. Ele não é um fim em si. Eu não preciso ficar ganhando dinheiro e acumulando coisas. Eu preciso ter do dinheiro suficiente para que não falte nada para mim e para minha família. Mas eu não preciso acumular dinheiro. Dinheiro não foi feito para se acumular. Dinheiro foi feito para resolver problemas. Né? Já tem até um ditado que diz, né? Dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução. Então, esses tecnofilântropos, eles estão fazendo exatamente isso. Eles se tornaram bilionários, a preocupação deles não é mais dinheiro. Então, qual que é a preocupação deles agora? Resolver algumas questões de problema mundial. E a conectividade celular está dando acesso a esses mais pobres, como a gente deu exemplo, e a microfinança. Então, hoje os bancos digitais, eles democratizaram o acesso à finança. Antigamente, num banco físico, ou uma pessoa que não tem muitas condições não conseguia abrir uma conta corrente. No máximo, você abre uma poupança para ter o seu dinheiro lá, que é de interesse dos bancos, esse dinheiro parado lá, porque eles usam. Enquanto a gente não está usando, eles estão usando. Então, a poupança a gente sempre teve o direito de fazer, mas o direito a uma conta corrente, não. Então, a possibilidade dos bancos digitais é essa, ela abriu um horizonte gigante para pessoas que antes não tinham esse acesso. Então, esse foi a primeira parte. Então, ele fala aqui que o grande desafio é justamente esse, construir esse mundo melhor é o maior desafio da humanidade. E o que segue é história para a gente contar. Então, o próximo capítulo chama Construindo a Pirâmide, o problema das definições. Isso é o
próximo capítulo, capítulo 2. Vejo vocês na semana que vem. Espero que tenham gostado desse início. E um beijo para todo mundo. Até lá!